Bom, voltamos, vamos dar início mais uma leitura dos prolegômenos para uma crítica, para uma ontologia do ser social, né? Já tô confundindo aqui com a crítica da economia política, é tanta coisa. Mas esses prolegômenos são para a ontologia do ser social, é o último escrito, né, de Georges Lukács, que viria a falecer logo depois da conclusão desses prolegômenos, que foram escritos depois dele ter escrito, né, os manuscritos do que seria uma parontologia de ser social, né? Porque tanto parontologia de ser social como os prolegômenos, eles foram depois só publicados pós-mortem, né? São escritos que era um esforço do velho filósofo para tentar pensar uma ética marxista. Isso ele é um esforço que ele já vinha desde de décadas, né? Desde a década de 1950, né? Para isso ele já estava já mirando a questão da ética, né? Que sempre foi uma preocupação de Lukács, né? Desde a juventude ele sempre foi essa preocupação com a questão ética. Só que agora ele, né, ele sentiu a necessidade de que não era possível você ter uma ética marxista sem ter uma ontologia do ser social, que serviria como fundamento, né, um fundamento teórico, crítico, tal, para você pensar aquilo que ele considerava fundamental, né, na filosofia do século XX, uma ética marxista, né? Mas ficou aí os elementos, tem aí uma série de elementos. Lukács é um autor com ele é muito frutífero, né? Estou aqui, então, essa nossa conversa junto com o professor Matheus de Castro, da Unesp de Assis, que nós estamos, né, comentando os prolegômenos. Aí, vamos lá hoje, né, Matheus? Vamos lá, Giovanni. Vamos lá. Eu acho que a sua confusão aí do começo com a crítica da economia política, ela não é sem razão, né? O Lukács, nas últimas leituras que a gente fez, estava falando ali da objetividade espectral do Marx, né? Para pensar essa questão da concepção de mundo, da ampliação do conhecimento humano. Ele vai citar algumas coisas da crítica da economia política do Marx, né, como a questão do trabalho humano, a questão do trabalho abstrato, enfim, ele estava traçando também essa linha, né, em direção a essa parte da obra do Marx para pensar aqui, né, para trazer aqui essa discussão que ele está fazendo no prolegômeno da parontologia, a questão do estranhamento, né? Então, sempre ele também dá essa costurada, ele também faz essa aproximação. Então, não foi à toa que você se confundiu. Acho que ele, na última parte, ele estava tangenciando a crítica da economia política do Marx para falar sobre o seu estranhamento aqui, de maneira, obviamente, a partir do ponto do prisma ontológico, né? Bom, sigamos, Giovanni. Então, para quem está acompanhando com a Boitempo, página 279, nós paramos, vamos lá. Mas, com isso, não se deve esquecer que já esse modo de se aproximar dos objetos, de suas formas de objetividade, só pode ser resultado do próprio processo histórico. Isso só pôde se formar aos poucos, na praxis e na sua teorização, seguindo o desenvolvimento econômico das forças produtivas, o recuo das barreiras naturais e a integração e socialização da socialidade, etc. As primeiras formas primordiais do estranhamento consistem especialmente no fato de que a espécie humana, que emerge lenta e contraditoriamente do mutismo, atribui suas próprias ações e conquistas a poderes transcendentes, considerando-as como dádivas. Também sua substituição pela glorificação intelectual de uma necessidade abstrata geral na natureza e na sociedade substitui, em última análise, esse ser estranhado por outro tipo de estranhamento, sem destruir no pensamento
a concepção fundamental reificada do mundo, abre parênteses, coisas e forças que movem as coisas operando independentemente delas. Fecha parênteses. Sem impor ao ser humano o autoconhecimento de que a sua própria vida, a do gênero e a dos seres humanos existentes, deve ser um processo histórico amplo, complicado e, em última análise, irreversível, portanto, histórico. Hegel introduziu essa grandiosa tentativa de formar tal concepção, mas, como demonstramos várias vezes, ainda numa forma lógico-idealista e deformante. Só em Marx a história adquire um significado objetivamente mais adequado à realidade, como forma base fundante de todo ser. Apenas mediante o seu novo método ontológico é possível apreender o processo global do ser como história, bem como o passado em conformidade com seu caráter histórico objetivo. Mas, apesar de todos os avanços importantes para a apreensão dos processos detalhados, tal visão de conjunto não pôde se desenvolver nem se impor. Seria interessante a gente prosseguir mais a leitura do próximo parágrafo, aí nós faremos os comentários. O que é que você acha? Pode ser? Sim, digamos. Seria uma grande ilusão pretender que esses obstáculos já pertencem ao passado. Hoje, a nova concepção de historicidade como categoria ontológica superior, dinamicamente central de todo ser, e por isso, sobretudo, do ser social, está longe de dominar intelectualmente as visões do ser de quem professa o marxismo. Para ilustrar a questão logo na superfície da imediaticidade, diga-se desde já que esse historicismo radicalmente novo tem muito pouco em comum com as antigas concepções da história. Embora, naturalmente, não apenas o próprio processo histórico, mas também toda uma série de tentativas de descrever intelectualmente a irreversibilidade dos processos em complexos singulares colaboram muito para possibilitar sua cognoscibilidade. Aí ele faz uma nota de rodapé. Aí. Pense-se em muitos resultados da geologia na virada revolucionária que Darwin, seus grandes precursores e seus dignos sucessores executaram no panorama da natureza orgânica, em toda uma série de resultados etnográficos, etc. É indubitável que a moderna física atômica, a partir de Planck, apesar de ela própria ainda não se ver como observação histórica da natureza inorgânica, deu um dos passos mais importantes para a construção científica da historicidade como categoria central do ser. Voltando ao texto. Tal fato ocorre pela exposição de processos irreversíveis que se verificam na realidade, dos quais, na maioria dos casos, nem os próprios pesquisadores tiraram consequências gerais em relação à totalidade do ser. O jovem Marx foi o primeiro a fazê-lo. Como pudemos ver, em última análise, não logrou êxito nem mesmo entre a maioria dos que aderiram à sua teoria. Bom, é interessante aqui, hein, essa questão. Se você me permite, eu só vou fazer uma observação aqui desse rodapé. Ele faz referência à física quântica. Olha só a questão do catalismo quântico aqui. Que ele fala da física atômica a partir de Planck, né? Apesar dela própria ainda não se ver como observação histórica, deu um passo mais importante para a construção científica da historicidade como categoria central do ser. E ele está falando aí não apenas do ser social, mas do ser orgânico, no caso de Darwin, e do ser inorgânico, aí no caso de Planck e a física atômica, né? Porque o Planck ele mostrou que a natureza não se comporta de maneira contínua e eterna.
mas em saltos discretos, dependentes de condições específicas. Olha só a questão aí do quantum, né, do capitalismo quântico, né? Quer dizer, você não deixa de ter aí a presença da historicidade, né? Isso, a física quântica revelou que até a matéria inorgânica, átomos, partículas, está sujeita a processos temporais e não pode ser compreendida fora de sua dinâmica histórica. Olha que interessante essa coisa né, quer dizer, você tem, então, essa historicidade, né, para Lukács, né, que diz respeito também à questão da irreversibilidade dos processos em complexos singulares, tal, ela tem a ver com o ser, com todo o ser, não é só o ser social, né? É o ser orgânico e o ser inorgânico, né? A matéria, né? Isso daí é muito interessante, quer dizer, a historicidade como categoria ontológica superior, né? Dinamicamente central de todo o ser. Quer dizer, isso não é pouca coisa, não, isso aqui é fundamental, a categoria ontológica superior, né? Isso mostra que o pensamento metafísico ele é totalmente adverso ao conhecimento do ser, né? Porque a metafísica ela não concebe movimento, ela não concebe, obviamente, né? Não, ao não conceber o movimento, ela não concebe a dialética. Então, quer dizer, essa é a posição do Lukács. Eu passo agora para você comentar e depois, se tiver alguma coisa, eu comento também. Vamos lá. Bom, eu acho que vale a pena lembrar, né, o pessoal que estava nos ouvindo, de como ele estava falando da ontologia como uma possibilidade, né, de compreensão da produção do conhecimento humano, né, como é importante olhar para o processo de desenvolvimento do ser, né, para se compreender a própria possibilidade do conhecimento, né? Então, na leitura anterior, ele tinha dado aquele exemplo do Aristóteles com a questão da forma-valor, né? E o Aristóteles ele não conseguiu chegar à compreensão total da forma-valor, deduzi-la, né? Porque o trabalho na sua sociedade, na sociedade da sua época, era um trabalho desigual, era um trabalho escravizado, né? Era um trabalho de pessoas escravizadas. Então, não havia igualdade. Então, não se poderia pensar com mensurabilidade das trocas, né? Então, ele vai colocando isso não como uma incapacidade daquele que olha, mas, enfim, que a próprio processo de desenvolvimento histórico das relações sociais é que vai permitir a compreensão dessa realidade, né? Porque ela mesmo vai se desenvolvendo dentro de um processo, de uma lógica que é anterior à nossa própria consciência. Quer dizer, não depende dela. Há um movimento dos objetos, das coisas do mundo, enfim, dessa totalidade que vai se desenvolvendo e a nossa compreensão sobre isso é um resultado desse processo, né? E também, de alguma forma, e em alguns momentos, é também um sujeito nesse processo, né? Porque existe aí, naquilo que ele sempre resgata, a questão da teleologia. Então, a teleologia aparecendo como esse elemento de uma qualidade diferente da causalidade que está no movimento de toda a totalidade, né, do ser como um todo, da realidade. Então, essa teleologia que surge com o ser social, ela passa a compor mais esse processo. Então, ela passa a compor também essa possibilidade do conhecimento e de um conhecimento que atua sobre essa causalidade, não de forma definitiva, porque não conhece nem aquilo que chega anterior a ele e nem o que vai resultar da objetificação desse reflexo, desse projeto, como um pôr teleológico, na atividade praxis humana. O resultado dessa praxis não é possível prever, né? Não se prevê
esse resultado, mas, enfim, ele tem, sim, uma influência, né, nesse campo fenomenal, ele tem uma influência no mundo, ele tem uma influência nessa realidade. Bom, enfim, e aqui ele vem resgatando essa questão do processo de conhecimento e a importância da história, né? E ele faz uma crítica aos próprios marxistas, né? É interessante, nesse segundo parágrafo, ele recuperar isso, porque no primeiro ele recupera a questão dos estranhamentos em relação ao próprio conhecimento, né? Quer dizer, esse conhecimento, ele, sobre a natureza, ele muitas vezes era mediado aí por uma teleologia superior, né? Quer dizer, nós entendíamos aquilo que acontecia no mundo, aquilo que se dava no nosso cotidiano, não como um processo da nossa ação sobre o mundo e do próprio movimento do processo desses objetos, o processo imanente desses objetos, da sua causalidade, mas entendíamos como dádivas, de uma transcendência superior, de um ser superior. E transformar isso na possibilidade de uma compreensão abstrata sobre esse mundo que atua e que transforma esse mundo ao seu bel prazer, também seria um outro estranhamento, né? Essa é a primeira crítica que ele está fazendo no primeiro parágrafo. E ele vai dizer que, apesar de Marx ter desenvolvido essa outra compreensão da história, né, fugindo um pouco da questão do idealismo hegeliano, né, mas se valendo da dialética, se valendo da possibilidade da importância da historicidade como um processo de formação da consciência, de formação dessa sociedade, mas a partir de uma concepção materialista, mesmo Marx tendo buscado tudo isso, isso ficou relegado dentro da concepção marxista da história, né? E ele faz uma crítica que muitos não conseguiram acompanhar essa parte, né? Não conseguiram aderir a essa compreensão. Então, dentro desses dois parágrafos, Giovanni, me parece que é um pouco isso, né? É um pouco são um pouco essas argumentações que ele está levantando, né? Quer dizer, é muito importante o papel da história, é central, como você colocou, é uma centralidade extremamente importante, né? É uma centralidade que como a gente está falando do capitalismo quântico, que tem suas contradições, né? Contradições que são extremamente importantes, por isso a dialética sempre uma possibilidade lógica importante da compreensão desses fenômenos, né? Mas, né, infelizmente, nem todos vão valorizar isso e muitas vezes vão olhar de forma mecânica para todo esse processo, né? Não vão enxergar esse processo histórico de desenvolvimento dentro dessa possibilidade dialética, né? Dessa compreensão, dessa produção de contradições, né? Contradições que resultam daquilo que a gente estava estudando de inverter, né? De transverter, né? Nossa, agora o conceito me fugiu, Giovanni. Da interversão, né? A interversão ou da superação, né? Que depois seria já um outro processo também da expressão dessa contradição em movimento, né? Mas aí já com uma superação histórica, né? Então, acho que é isso. Acho que nesses dois parágrafos é basicamente isso que a gente pode resgatar com aquilo que a gente estava lendo anteriormente, né? Seguindo aí nessa crítica que ele tenta fazer, nessa compreensão ao processo de estranhamento. Quer dizer, o próprio conhecimento, ele também é estranhado, né? Até o próprio conhecimento marxismo, né? Não o Marx em si, não a produção que o Marx fez, mas a leitura, muitas vezes feita, sobre a obra marxiana. Exato, é isso. Essa questão da história, da historicidade, ela é uma questão fundamental, inclusive é materialismo histórico, né? Então, esse histórico aí, ele não está meramente, não é meramente um adjetivo sem valor, pelo contrário, ele qualifica o materialismo de Marx de forma radical, na raiz, né? Porque a história aí, ela aparece como... E aí o Lukács, ele coloca, forma base fundante de todo o ser. Quer dizer, ele está falando aqui de todo o ser, não é só apenas o ser social, né? Está falando do ser orgânico, né, que dá, vem
descobriu isso, e o ser inorgânico, né, até a matéria, no caso da física quântica. Quer dizer, a historicidade, ela no caso do ser social, vai determinar o modo como nós nos aproximamos dos objetos, né? Quer dizer, vai determinar as formas de objetividade. Você fez até referência aí à questão do valor em Aristóteles, e a questão né, do processo histórico, ele é fundamental para a gente entender, inclusive, as formas de estranhamento que vão aparecer nesse processo de desenvolvimento da genericidade humana, né? Quer dizer, aonde uma forma um estranhamento é substituído por outro, né? Porque nós estamos falando aí de uma questão ideológica, né? Uma questão ideológica que tem a ver com a ocultação dessa categoria fundamental, né, para a ontologia, né, a ontologia do ser social, enfim, para todas as formas ontológicas, né, que é o processo histórico, né? Quando ele fala processo histórico, ele também está colocando aí a questão da irreversibilidade dos processos em complexos singulares, né? Quer dizer, processos irreversíveis, né? Isso é muito interessante, porque você lida com uma série de outras características desse desenvolvimento, né? Quer dizer, a historicidade, ela tem uma constituição, né? Uma legalidade. Uma das legalidades é a irreversibilidade dos processos, né? Você não pode voltar ao passado, né? Você não pode né, aquilo que está posto não pode ser desposto, né? Não pode ser abandonado como se, né? Isso é interessante, fazer história, né, a praxis, né, então tem essa característica de irreversibilidade dos processos, né, como acontece com todas as formas do ser, né, da natureza, né, você nasceu, não tem jeito, tem que ir adiante, né, tem que viver, tem que lutar pela existência, enfim. Isso é que o Lukács tenta colocar a história como ciência, que é algo muito recente, né? Quer dizer, esse tornar-se ciência, ele surge com a modernidade, né? Quer dizer, é claro que a gente tinha a história no passado, historiadores, né, no passado, na Grécia Antiga, Roma Antiga e tal, mas a história não era ainda, né, não era ainda uma ciência, né, que passou a ser, né, com Jean-Baptiste Vico, né? Vico, ele foi um dos primeiros que fundou essa preocupação da história como ciência, né? Quer dizer, uma ciência que leva em consideração outros aspectos que a gente vai estar discutindo aqui, né? Mas isso é muito interessante. Ele vincula a história, o processo histórico, às possibilidades da cognoscibilidade, né? Quer dizer, isso é muito interessante. Quer dizer, você conhece na medida em que a historicidade permite, né? Quer dizer, você viu o exemplo de Aristóteles, né? Quer dizer, Aristóteles, não, na época dele, não poderia conceber uma teoria do valor trabalho, né? Porque ele vivia numa época do escravismo. Então, é como se houvesse um impedimento na cognoscibilidade de processos daqueles complexos singulares, né? Quer dizer, isso é muito interessante, essa vinculação aí entre história e conhecimento, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, lendo mais,
vamos entrar mais, os próximos parágrafos, com certeza, vão trazer mais elementos para a gente pensar a história como ciência. Vamos lá. Então, ele está falando aqui, né, ele termina falando aqui que o jovem Marx foi o primeiro a fazê-lo, ou como podemos ver, em última análise, não logrou êxito, nem mesmo entre a maioria dos que aderiram à sua teoria, né, de pensar aí a exposição dos processos irreversíveis. Eu estou retomando isso porque ele começa aqui falando do fracasso, né? Esse fracasso, que fracasso é esse, né? Esse fracasso. Então, esse fracasso possui razões profundamente enraizadas no desenvolvimento que se verificou até hoje. Talvez, antes de tudo, porque as tentativas imediatas e cientificamente expressas, conclamadas a tratar a história como uma ciência, desviaram mais decididamente do problema central, do que dele se aproximaram. Apenas nos tempos modernos, a história conscientemente se tornou ciência, o que não ocorria antigamente, nem na intenção, nem nos métodos concretos. Precisamente, o tornar-se ciência a levou a renunciar cada vez mais conscientemente, do ponto de vista metodológico, a uma universalidade. É evidente que isso tem fundamentos ideológicos. Para as classes dominantes de cada sociedade, era natural descrever ideologicamente a forma social existente como algo definitivo e que não necessitava mais de avanço. Da fábula de Menênio, isso mesmo, da fábula de Menênio Agripa, que parece ter surgido muito antes do momento em que a conhecemos, até o historicismo romântico subsequente à Revolução Francesa, constata-se essa linha, ainda que diferente em diferentes épocas, e que, por fim, culmina ideologicamente na tese segundo a qual as revoluções seriam, em sua essência, ahistóricas, ou até anti-históricas. O histórico no ser foi, pois, reduzido à evolução orgânica, socialmente sem atritos. A ciência histórica do século XIX aperfeiçoou de muitas maneiras essa tendência, de Henck até Rickert, e para além dele, a ciência da história tornou-se formalmente uma ciência particular, sempre mais exata nas suas intenções. Fator ideológico segundo o seu verdadeiro conteúdo, para tornar o processo histórico real, abre parênteses, mesmo no mais limitado sentido metodológico, fecha parênteses. Um ponto de apoio ideológico para a conservação do meramente existente. É claro que a universalidade marxiana da historicidade nada tem em comum com tendências desse tipo, abre parênteses, naturalmente, excetuando determinadas técnicas de constatação de fatos, fecha parênteses. Portanto, ela só pode se impor em contraposição a tais tendências, tanto científica como ideologicamente. Com isso, cai uma luz sobre a dificuldade principal. Uma teoria só pode se afirmar socialmente quando, pelo menos, uma das camadas sociais, então, importantes, avista nessa teoria o caminho para a própria conscientização e solução daqueles problemas que considera indispensáveis para o seu presente. Portanto, ela se torna ideologia operante também para esse extrato. Foi o caso de Copérnico e Galilei, Descartes e Spinoza, e, por fim, Darwin. É certo que a amplitude e a profundidade de tais efeitos é extraordinariamente diferente em cada caso, dependendo dos complexos de problemas da vida social que forem tocados pelo novo aspecto descoberto da verdadeira constituição do ser, a ponto de as consequências da transposição para a atividade prática dos seres humanos serem sentidas desde a vida cotidiana lá embaixo até a visão de mundo lá em cima. Ótimo, ótimo. Ele já avança aí sobre a questão das dificuldades, né, de se constituir uma ciência da história, né, que leva em consideração, inclusive, essa questão da universalidade.
E, evidentemente, né, uma perspectiva materialista, mas isso tem a ver com o próprio processo histórico, né? Quer dizer, o processo histórico no sentido de que você tem que ter uma camada social que ela que ela veja nessa ciência histórica o caminho para tomar consciência dos problemas do presente, né, da sua época e tal. Quer dizer, como a ideologia, ela de um certo modo determina, ela opera, né, ela opera essa própria formação de uma ciência histórica, né? Quer dizer, a ciência histórica ela não nasce assim também desvinculada dessas necessidades sociais, né? O que é que você gostaria de estar comentando ou levantando a partir da leitura desse parágrafo? Bom, Giovanni, acho que é isso. Acho que ele coloca aqui, de qualquer forma, a integração dos complexos, né? Quer dizer, não há como se produzir, né, um conhecimento, uma forma de produção de conhecimento desvinculado dos complexos da ideologia, da reprodução social e do ensinamento, né? Quer dizer, ele termina até falando, né? Essa atividade, isso tem consequências tanto para a vida cotidiana quanto para a visão de mundo. Quer dizer, a forma como a gente compreende e que a gente vai produzir, ela está vinculada a uma questão ideológica, porque ela funciona como uma ferramenta das classes dominantes, né? Como essa concepção de mundo, né? Que organiza essa, essa dominação ideológica das classes dominantes, né? E está aqui escrito, né? Quer dizer, por mais que as pessoas tenham construído, até como ele cita na nota anterior, a importância do Darwin, do Planck, isso é lido de forma ideológica, né? A forma como se organiza esse arcabouço do conhecimento, como vai se produzir, ele está vinculado a isso, ele está vinculado à ideologia, ele vai estar vinculado ao processo de produção de saneamento, né? Quer dizer, não vai se desvincular e nos atinge desde a forma da produção desse conhecimento como sua reprodução na vida cotidiana, né? Quer dizer, a forma como todos nós vamos organizando visões de mundo que facilitam a reprodução constante, né, a vida do homem inteiro, né, e não do inteiramente homem, né, quer dizer, essa vida que não dá tempo de pensar se concentrar em cada posto ideológico, cada atividade que você tem que realizar, você refazer todo esse processo, né, de pensamento, investir, concentrar, canalizar todas as suas potencialidades na construção de um projeto novo, né, para cada ação. Não dá, né? Quer dizer, a gente acaba vivendo sobre preconceitos, sobre situações, muitas vezes, né, na reprodução, durante o dia a dia da vida cotidiana, e essas outras camadas, elas estão ali presentes, né? Seja na produção científica, nos momentos mais elevados dessa produção, na construção metodológica, teórica, no uso disso, de como isso é transmitido, como isso é feito, e também na concepção de mundo mais simples, das pessoas mais simples, na vida comum, né? E na forma como tudo isso se organiza e acaba voltando sobre parte das pessoas, sobre a parte da sociedade, sobre a sociedade como um todo, como saneamento, né? Como algo que vai possibilitar a exploração, né? Vai possibilitar uma série de questões que não são de interesses ou que não privilegiariam, vamos dizer assim, o desenvolvimento pleno das nossas potencialidades humanas, da nossa personalidade, enfim. Que é mais ou menos isso que eu estava organizando aqui, né? Tentando organizar essa proposta que o Lukács sempre faz, amarrando todos esses elementos, né? Enfim, é isso, Giovanni, para por aqui. Exato, é interessante que quando a história ela aparece, né? A história como ciência, e se tornasse ciência, ele se manifesta na modernidade. Você tem aí uma disputa teológica, né? Isso que é interessante. Você tem uma disputa teológica, ideológica, porque você vai ter diferentes concepções daquilo que é histórico, né? Do que é história, né? Você, por exemplo, poderia ter, assim, no positivismo do Augusto Comte, uma
uma perspectiva da história como sendo um evolucionismo, né? Um evolucionismo orgânico, quer dizer, a história ela é vista como sendo o progresso, né? O progresso e a ordem, né? Ordem e progresso, quer dizer, o lema da nossa bandeira, né? Quer dizer, ali, esse lema da nossa bandeira, ele contém ali uma perspectiva de história que tem um apoio ideológico, né? Quer dizer, a conservação do meramente existente, né? Quer dizer, é história, mas é a reprodução do existente, né? É diferente da concepção, por exemplo, de história que nós encontramos em Karl Marx, né? Quer dizer, a história não é meramente a evolução, né? O progresso, a história, ela é a história da luta de classes, né? Quer dizer, você tem um elemento aí que evidentemente se vincula a uma camada social, a uma classe social, né? Que passou a ter essa perspectiva, essa visão de mundo na medida em que essa perspectiva ela poderia significar a solução para aquele problema, né? O problema da exploração. Então, a questão da revolução social, né? Isso faz com que a perspectiva da história ela fosse outra, não é a perspectiva positivista, né? É uma perspectiva materialista e é um materialismo histórico onde a luta de classes ela, né, ela tem um papel fundamental, a praxis, né, quer dizer, não dá para... Né, agora, isso tem a ver com a questão ideológica, né, quer dizer, como se a ideologia ela operasse essa perspectiva nas diferentes camadas sociais, classes sociais, né? Quer dizer, e evidentemente, para Lukács, a ideologia, a função dela é exatamente isso. A ideologia, ela é um modo das camadas das classes sociais, elas né, se conscientizarem e terem a perspectiva da solução de problemas que elas considerem indispensáveis. Né? Quer dizer, ideologia não é numa perspectiva de falsa consciência, ideologia é na perspectiva ontológica, é essa, e você tem essa disputa aí da concepção de historicidade, né? Quer dizer, é claro, né, que isso aí, na medida que a modernidade foi avançando, isso vai se tornando muito mais, né, quer dizer, se você Copérnico, né, Galileu, Descartes, Spinoza, Darwin, né? Todos eles passaram a conceber uma forma de historicidade, né? Mas eu diria que nessa linha aqui, quer dizer, é Marx, né? Marx, depois de Darwin, Marx, né? Porque é como se Marx fosse o ápice de um desenvolvimento da modernidade, né? Da filosofia moderna, que concebeu a historicidade, né, como sendo uma perspectiva fundamental para uma classe que é explorada, né? Uma classe a partir do qual você pudesse estar, a partir do qual ela pudesse emancipar. Quer dizer, a historicidade, a perspectiva histórica, ela é fundamental para uma classe que quer se emancipar, essa perspectiva materialista, né? Quer dizer, claro que na perspectiva positivista seria o contrário, né? A perspectiva positivista ela serve à reprodução da ordem. Agora, a perspectiva materialista, né? A perspectiva marxista, ela já coloca, ela já vê a história como sendo de outra ordem, né? Para pensar, inclusive, a superação do capitalismo, né? Quer dizer, isso no sentido de visão de mundo. Agora, o que é que nós temos hoje?
que é que nós temos hoje na vida cotidiana? Quer dizer, na vida cotidiana, nós temos o fetiche do estranhamento, muito sofisticado, que se dá numa sociedade do fetiche das formas do valor, né? Começando pelo fetiche da mercadoria, mas vai até o fetiche do capital. O fetiche do capital, quer dizer, o fetichismo, uma das características do fetichismo, que é o coração dele, é exatamente negar a historicidade, né? Isso é uma coisa, negar a historicidade. Então, quer dizer, os sujeitos, né, os humanos, eles, né, o fetichismo, ele impede que essa perspectiva ela possa chegar até a se tornar uma visão de mundo, né? Porque se chegar até uma visão de mundo, significa você estar criando sujeitos, né? Sujeitos históricos, capazes de negar, de fazer a revolução social, né? Quer dizer, não quer dizer que você não possa, na vida cotidiana, você ter uma perspectiva de historicidade que mude, né, no sentido, assim, por exemplo, das individualidades particulares, né? Quer dizer, você pode ter filosofias que concebam, né, a questão da mudança, de que você pode, né, você pode mudar, se você quiser, você pode superar, a superação, essa coisa da autoajuda, né? Quer dizer, o que não deixa de ser uma atividade prática de superação, você pode até dizer aí que tem já um grãozinho aí de historicidade, tem, mas isso não se torna, fica preso naquela perspectiva cotidiana, né, inclusive do particularismo, né? Não chega até uma visão de mundo, né? Quer dizer, eu posso mudar a minha vida, mas o mundo não muda, né? O capitalismo é eterno, as coisas, né? Elas são o que sempre foram, né? Então, quer dizer, isso é muito forte hoje, essa ideologia da presentificação crônica, né? Como falava o Hobsbawm, né? Quer dizer, uma presentificação crônica significa que você nega a temporalidade. Se você nega a temporalidade, uma temporalidade não tem história, né? Se você for pensar uma temporalidade histórica, né? Quer dizer, então isso é uma operação do fetiche do estranhamento, é uma forma muito aguda de estranhamento, né? Quer dizer, inclusive de negação de tudo aquilo que a modernidade conseguiu acumular em termos nesses últimos séculos, né? É impressionante como o capitalismo ele consegue fazer essa inversão, né? Essa inversão impedindo que se constituam visões de mundo que sejam, né? Que façam com que os sujeitos eles possam acreditar que o mundo pode ser diferente, né? Isso ali é uma coisa muito, muito interessante, né? Se pudesse fazer uma pesquisa onde você perguntasse às pessoas e aí o que você acha, né? Um outro mundo é possível, né? Quer dizer, e com certeza hoje em dia a grande maioria diria que não. O mundo é isso daí, não tem o capitalismo, ele é eterno, ele não veio para, né, a coisa do realismo capitalista, né, do Mark Fisher, né? Quer dizer, porque você tem aí uma corrosão aí de uma consciência, né, de uma conscientização, de uma consciência histórica que ela é negada, né, pela ideologia, né? Entendendo. Agora, eu não sei se é só ideologia. Eu estou pensando aqui porque, por exemplo, o fetichismo ele não é uma ideologia, né? O fetichismo da mercadoria não é uma ideologia. Ele é uma forma de objetividade social, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito mais séria, é muito mais séria, né? Lukács, ele não fala isso, mas a gente pensando aqui, a gente pode estar pensando, né? Porque ideologia é até muito fácil, se fosse ideologia, seria muito mais fácil você tá fazendo aí uma pedagogia da historicidade, né, da emancipação, tal.
né? O que você tem é o seguinte, você tem o capitalismo, ele pela, né, quer dizer, o único modo de produção dos humanos, né, em que se constitui uma forma de objetividade, né, que transgride tudo aquilo que se constituiu com a modernidade, né? Quer dizer, como se o capitalismo, ele, na medida que vai aprofundando o fetichismo, ele vai corroendo assim essa subida da historicidade até a visão de mundo, né? Isso aí é algo realmente muito, muito preocupante, se a gente for pensar em termos de praxis, né? E eu diria até em termos de ciência, eu não sei, porque mesmo na universidade, né, os métodos de análise, os métodos, é, as, a, as epistemologias, né, elas estão muito marcadas pela metafísica, né? Quer dizer, ou então por uma historicidade meramente evolucionista, né? Que é como ele fala aqui, né? É uma evolução orgânica, aonde você... Aí entra o fator ideológico, né? Eu penso que o capitalismo ele opera assim, ele opera a ideologia, tem ideologia, mas também você tem uma objetividade social que reforça, né, que dá fundamento para o vigor dessa ideologia. Não é meramente ideologia, mas aí fica para a gente ficar pensando, né, porque o metabolismo social do capital, uma das características dele é essa, né? Negar, né? Negar essa consciência histórica, né? No sentido como nós entendemos aqui, no sentido de tá pensando a história como sendo, né, uma perspectiva da emancipação, né? Da negação, da superação, né? Aí é por isso que você até falou, Matheus, a coisa da interversão, né? Quer dizer, é mais fácil interverter do que superar, né? Mas aí já é outra conversa. Deixa eu ver aqui, eu acho que dá para a gente ler mais um parágrafo? Ah, com certeza. Mas essa Então, discussão que você levantou aí sobre fetiche e ideologia é bastante interessante e traz várias possibilidades de reflexão, né? Porque a ideologia, de alguma forma, ela é parte do complexo da totalidade, que, portanto, para a ontologia do ser social, para o Lukács, é algo que sempre existiu na realidade social e continuará existindo desde sempre. E o problema não é a ideologia, né? É preciso entender que existe uma ideologia, né? Quer dizer, como a ideologia não é um problema em si, né? Ela é um complexo dessa existência, né? Dessa realidade, né? E ela existe explicitando, e ela deve ser explicitada. O que permanece são as ideologias da classe dominante, mas você tem interesses conflitantes, né? Dessa classe dominante e da classe dominada, que muitas vezes eles emergem, né? Eles emergem e muitas vezes eles são apenas suprimidos por essa ideologia, né? Mas isso não significa que não deva existir uma ideologia também dessa classe dominada, que isso também não deva ser colocado e posto, né? Porque eu fiquei pensando nisso, essa diferenciação, né, Giovanni? E pensando no fetiche, né, como uma ocultação mesmo, né? Uma ocultação, inclusive, da própria ideologia, né? Uma mas ocultação aí, Matheus, veja dos bem, interesses e de um fenômeno do próprio objeto, né? Daquele sujeito automático lá que está em movimento, né? Isso que eu exato, estava, exato. né, pensando aqui, assim, É tentando o entender fetiche, essa... é o fetiche do estranhamento. do estranhamento. Aí você já não vai estar no capítulo da ideologia, você vai estar no capítulo Sim. do estranhamento, né? Para pensar que o estranhamento no capitalismo ele é muito mais forte porque ele é fetichizado, entendeu? Aí você tem uma diferença Exatamente. qualitativa
das outras formas, certo? E quando você pensa nessa questão do fetiche, do estranhamento, aí você joga aí essa questão da consciência histórica, né? Evidentemente, os obstáculos serão muito maiores do que meramente se fosse uma ideologia, entendeu? Perfeito. Mas eu achei importante destacar isso aí, porque dá pano para muita manga, né, Giovanni? Porque tem quando se fala fetichismo da mercadoria, aí se pensa que ali é meramente uma questão ideológica, uma questão de ocultação, né? Mas, de repente, você, se for ver com mais calma, você vai verificar que ali não se trata de meramente uma questão de uma consciência, como a gente possa entender, né? De uma consciência ideológica, de uma consciência, né? Porque senão você, pela educação, por exemplo, você acabaria com o fetiche, o caráter fetichista da mercadoria, do dinheiro, do capital, né? Quer dizer, um plano de educação assim, não. O caráter fetichista, ele tem a ver com uma forma de objetividade social que é a forma social do capital, né? As relações sociais de produção capitalista, né? Quer dizer, uma materialidade que você tem que mudar para que, de fato, você acabe com esse caráter fetichista, né? Realidades econômicas e objetividade espectral, né? Exatamente. Que o Marx estava falando. Exatamente. Você lembrou isso muito bem. Vamos lá para o último parágrafo, né? Vamos para o último parágrafo. Vai tratar disso daí. Vamos lá. A situação atual, porém, é tal que a maneira dos seres humanos de voltarem-se à praxis, à ciência que a fundamenta, e sua postura geral com a vida, contrasta seriamente com os princípios marxianos. Mas esta constatação hoje não é mais inteiramente exata. Pois, de um lado, a crise da economia da manipulação, que recentemente teve início de forma aberta, fez oscilar um pouco a solidez da ideologia da desideologização e sua autocrítica considerada eterna. É verdade que ainda hoje há teóricos respeitados que nela veem o fim, abre parênteses, isto é, a derradeira culminância, fecha parênteses, da história. De outro lado, a oposição que tem início contra a universalidade do sistema de manipulação ainda está longe até de buscar uma conexão com a real concepção do ser do marxismo. Mesmo lá onde certa simpatia pelo marxismo, certa aproximação com a sua doutrina, começa a surgir. Não é aqui local, porém, para catalogar, coisa perfeitamente possível, aquelas atitudes em relação à realidade e seu domínio conceitual, que objetivamente estão na base dessas contraposições extremadas, desse total estranhamento. Em contrapartida, o momento socialmente decisivo, não importa como seja avaliado, é conhecido de todos, ainda que pouquíssimas vezes apreendido pela consciência e abertamente enunciado. É a tendência dominante, em geral, de rebaixar toda a atividade dos seres humanos operantes na sociedade, colocando-a ao nível de um domínio ilimitado de sua particularidade. Tal tendência sempre existiu no capitalismo, ainda que de maneira muito contraditória. De saída, é evidente que o fundamento, já mencionado, de que o predomínio aberto e absoluto dos motivos puramente econômicos sociais no agir humano, a relação casual do indivíduo com a sua própria generalidade, opera de modo espontâneo para dar aos motivos surgidos direta exclusivamente da particularidade do ser humano um predomínio também interior. Mas Perfeito. É preciso... Não, eu acho... Bom, aqui acaba o parágrafo, mas deixa eu ver. Tá bom. No meu continua junto aqui, mas paramos aqui. Porque é muito longo, né? Pelo que eu estou... Bom,
Mas, de qualquer modo, a discussão ela está entrando por uma área muito interessante aqui. Eu temo que, se a gente prosseguir, a gente, né, evidentemente, a gente vai dar continuidade a essa discussão, né, mas isso aqui contém aquilo que a gente estava falando há pouco, a questão né, de que a crise da manipulação, a crise estrutural do capital, quer dizer, Lukács está vendo numa época que né, já era o início ali, já estava ali na fase, né, de constituição da crise estrutural do capital, que foi também uma crise da economia da manipulação, né, quer dizer, a crise de dominação social, tal, coisa toda. E ele diz que, está vendo aí, vai estar balançando essa solidez aí da ideologia, né, dessa ideologia que nós, da desideologiação, quer dizer, a ideologia do fim da história, né, porque havia essa, né, quer dizer, não apenas em 1990, mas lá na década de 1960, você tinha essa conversa aí de fim da história, né, como se o fim da história fosse o capitalismo liberal. Então, chegou ali no estado de bem-estar social, as pessoas estão bem, não tem mais ninguém pensando em revolução aqui no Ocidente, então, é o fim da história, né? Só que a crise estrutural do capital, né, quer dizer, que o Lukács chama crise da economia da manipulação. Essa crise, ela, né, estava balançando lá o sistema de manipulação. Interessante os termos que ele utiliza, que hoje ninguém mais utiliza. É impressionante como ninguém utiliza essa categoria, né, esse termo, manipulação, que em Lukács é muito presente, né? E tem a ver com a questão né, de você estar pensando em mudar o mundo, né? Quer dizer, enfrentando esse estranhamento. Quer dizer, na verdade, não era só uma ideologia, era um estranhamento, né? Quer dizer, você tinha uma ideologia, é claro, mas essa ideologia ela estava vinculada a um fetiche do estranhamento. E o fetiche do estranhamento estava sendo posto em questão pelo quê? Pela crise, né? Isso é muito interessante, a questão de que a ideia de que você, com a crise estrutural do capital, naquela época, né, você abriu uma fenda lá naquela parede para dizer que esse sistema ele não era eterno, não poderia ser eterno, né? Quer dizer, e isso foi que caracterizou aquele período ali da crise, a crise do imperialismo, enfim, o surgimento daqueles movimentos todos, né, que Lukács viu na época dele, mas ele não viu a reação depois que veio, né, isso aqui é a coisa interessante aí. Então, tem a ver com essa questão de que o fetichismo, ele opera para reduzir as pessoas ao domínio de sua particularidade, né? Quer dizer, a particularidade tem um sentido negativo para Lukács. Então, é coisa do particularismo, é como nós temos hoje, né? Quer dizer, e já naquela época havia uma tendência disso, né? Uma tendência disso, mas você tinha uma crise, então, uma crise desse sistema de manipulação. Você acha que hoje nós temos uma crise do sistema de manipulação, Matheus? O que é que você acha? Giovanni, eu acho que não. Eu acho que depende como a gente entende crise, né? Eu acho que se a gente pensar crise como a gente está pensando o capitalismo quântico, tudo bem, né? Eu acho que você pode observar momentos onde existe uma expressão de revolta, né, contra a manipulação, que se expressa, por exemplo, de forma não necessariamente como a gente gosta de ver, através de ações que tendem ao fascismo, enfim, né, ao neofascismo, a retomada de uma violência
contra o que está posto, uma resistência, às vezes, não muito consciente, às vezes que se volta contra si, né? Quer dizer, um povo que muitas vezes acha que está operando contra um sistema estabelecido, né, por mediações políticas, né, econômicas do Estado, enfim, e que luta contra o Estado, mas de forma a estar lutando contra si mesmo, né? Então, eu vejo uma modificação do processo de manipulação, uma transformação, e posso até imaginar que essa transformação, ela não é organizada por uma teleologia superior, ela é resultado desse processo mesmo, né? Histórico, de formação, enfim, da própria crise do sistema capitalista que a gente está discutindo no curso. Quer dizer, existe uma interversão e não uma superação. As contradições, elas estão vivas, operantes o tempo todo ali, elas se colocam e elas elevam o grau de tensão exponencialmente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente observa relações sociais, uma sociabilidade que demonstra certa pujança pelo seu desenvolvimento tecnológico, pela capacidade produtiva, enfim, pela financiarização da economia, por uma série de questões, né? Exacerbando o fetichismo, né? Já que a gente estava falando de fetichismo, um hiperfetichismo e tal, ele está presente, esse hiperfetichismo, né? Ele é parte operante também da possibilidade de enxergar somente, vamos dizer assim, né? Tentar fazer olhar somente para esse lado pujante, e sem perceber o que está corroído, né? Sem querer mostrar, mas, enfim, não tem como não mostrar, né? Porque a corrosão está presente nas guerras, está presente em toda essa destruição ambiental, os problemas de saúde, enfim, problemas múltiplos, né? De saúde, desde questões físicas, né? Da relação do metabolismo natural que existe desse ser social com a natureza, né? A sua alimentação, enfim, o ar que ele respira, a questão climática, todos esses elementos, até questões culturais, simbólicas, enfim, aí o sofrimento humano, o sofrimento psíquico, a questão do suicídio, e inúmeras questões que estão desabando sobre as nossas cabeças enquanto sociedade. Então, acho que há uma crise da manipulação. Se nós entendermos a crise nesse sentido de que ela está extremamente pungente, né, no sentido do aumento da produtividade, esse também é um dos seus, né, tá amarrado, né, tudo bem, e que ela está altamente corroída no sentido de que há uma contradição, né, onde se apresenta através dessas tensões, né, que são vividas dentro da nossa sociedade, mas que muitas vezes não tem uma consciência total desse processo, não tem uma consciência mais elevada, né, de onde vem essa manipulação, de qual sentido destrutivo, como ela aponta para esse sentido destrutivo, como ela oculta isso que ele está colocando aqui, que é a própria praxis humana, né? A praxis humana, que, vamos dizer assim, seria o desenvolvimento dessa praxis humana que estaria no sentido oposto da própria manipulação, né, Giovanni? Bom, enfim, Exato, exato. essa é a... Exato, é isso mesmo, é isso que eu penso também, né? Agora, eu estou achando muito interessante o Lukács nesse parágrafo, a gente vai parar por aqui, mas ele já coloca algumas questões muito interessantes, né? Sobre o sistema de manipulação, e tem essa passagem aqui, ó, que ele diz, é a tendência dominante em geral de rebaixar toda a atividade dos seres humanos operantes na sociedade, colocando-a ao nível de um domínio ilimitado de sua particularidade. Quer dizer, é aquela coisa do particularismo, né? Você reduzir as pessoas né? Você rebaixar, né? A atividade das pessoas, aquilo que o Kozik, né? Karel Kozik diria a pseudo-concreticidade da vida cotidiana. Quer dizer, rebaixar a vida cotidiana, né? Se a gente for pensar a vida cotidiana como sendo um campo
limitado, né, e caracterizado né, pela particularidade, né, por aqueles humanos estão imersos na particularidade, no sentido de que é o contrário da genericidade, né, da genericidade para si, de uma perspectiva elevada, já que aqui é rebaixado, a perspectiva elevada, quer dizer, ele fala nessa tendência dominante, e evidentemente isso, ele fala em total estranhamento, então ele está utilizando essa categoria para pensar, né, a época dele, sistema de manipulação, mas ele fala numa crise da economia da manipulação, quer dizer, você tem crise da economia da manipulação, quer dizer, você tem uma crise econômica, né? Quer dizer, o capitalismo hoje, então, ele é possível você conceber uma crise da economia da manipulação, né? Mas o curioso é que isso não significou, né, que o sistema de manipulação ele pudesse, né, elevar as pessoas acima daquele domínio ilimitado de sua particularidade, né? Só para você ver a questão complexa que não é uma crise econômica que vai levar à superação do capitalismo, né? E, embora essa crise econômica, essa crise da economia de manipulação, ela pode ser, porque é um sistema que não consegue mais entregar o que promete, entendeu? Principalmente para a juventude, né? Quer dizer, está numa situação hoje muito parecida lá na década de 60 por 70, né? Que o capitalismo americano, né, europeu, tal, estava vivendo uma crise econômica e que, na verdade, tava muita contestação social, tal. Aqui no Brasil, você né, teve que apertar a ditadura, né? Teve aí, em 1969, o AI-5, tal, então né, você teve que apertar a ditadura para não deixar com que essa crise da economia de manipulação ela pudesse se transformar numa visão de mundo, né? Exatamente. Agora, hoje a gente vive também eu penso, uma crise da economia de manipulação, no sentido da economia, a economia capitalista, né, se você tiver pessoas lúcidas, o diabo é que o sistema está produzindo cada vez mais, né, você tem um processo muito mais profundo de estranhamento, né, esse total estranhamento hoje ele é muito forte, né, a gente pode até discutir por quê, mas aí é óbvio, né, que essa força ela vem do que o capital tem como recurso hoje, né, de tá manipulando, né, essa manipulação no sentido da mente, né, da subjetividade, né, isso faz com que você ache uma desconexão entre o mundo real, entre a economia real, né, entre como opera a economia da manipulação e como opera o sistema de manipulação. Quer dizer, esse domínio de particularidade ele se ampliou muito, né, por conta entra a questão da ideologia, mas também entra a questão do fetichismo, né? Por que o fetichismo? Porque o fetichismo ele está ligado à questão da expansão do mercado, né? O que é o neoliberalismo? Tudo é mercado, né? Trocas mercantis. Então, quer dizer, isso tem um impacto, evidentemente, né, na força do fetichismo. Fetichismo do dinheiro, fetichismo, né, fetichismo da mercadoria, do dinheiro, do capital. Então, o que quer dizer? Isso tem reforçado esse domínio da particularidade, dos particularismos, né? Aí tem os nomes para isso, né? Alguns podem falar em narcisismo, outros podem falar em identitarismo, outros podem falar uma série de nomes, ensimesmamento, né? A palavra que eu utilizava, né? E utilizo ainda, ensimesmamento, quer dizer, o ensimesmamento é aquela forma como os sujeitos eles se fecham,
né, no mundo que tem uma vida própria, né, mas é uma completa desconexão, inclusive, né, com o mundo real. Inclusive, a gente vê hoje pela manipulação que tem as redes sociais, né, então isso tem impacto no próprio agir humano, né, quer dizer, então é a forma como o sistema, né, que vive uma crise estrutural, né, ele se reproduz, né, é uma forma de reprodução social. Você pode, quer dizer, e o sistema se reproduz exatamente operando essa categoria de fetichismo, né? O fetichismo, né? O fetiche do estranhamento, o fetichismo, Lukács fala o fetiche do estranhamento, né? Mas o fetichismo é uma forma de estranhamento, né? Se aprofundou muito, né? Exatamente para o sistema poder se reproduzir, né? E não apenas isso, é claro, né? Que o sistema ele teve que quebrar também a fazer outros movimentos, né, não apenas ideológicos, mas políticos, né, sociais, objetivos, para quebrar espaços, né, de formação, de consciência de classe, né, quer dizer, você tem um processo muito, né, agora, por que será essa loucura da manipulação? O que é que explica ela? A crise estrutural do capital. Quer dizer, um sistema que a crise da economia da manipulação, um sistema que ela não consegue mais tá entregando o que promete, e nem promete mais, não pode mais prometer, porque isso não faz parte mais desse sistema. Então, ele enlouquece as pessoas, ele adoece as pessoas, né? Porque é uma forma também de você estar lidando, né? Essa coisa do total estranhamento, algo que, se Lukács estivesse vivo, ele, imagina, né? Se ele vivesse 200 anos, ele com certeza desenvolveria mais essa questão aí do estranhamento, que é o último capítulo da ontologia, né? Mas o estranhamento, na sua forma fetichizada, ele tem outra legalidade aí. Então, é isso que eu penso. É uma discussão muito importante que a gente está fazendo, que envolve não apenas a questão da economia, mas da psicologia social, porque é isso exatamente, o sistema de manipulação, ele implica essas formas de subjetivação, né, que tem a ver com esse reforço aí, esse reforçamento do fetichismo, né, que não é meramente ideológico. Quando você, por exemplo, privatiza a vida, né, as relações sociais, o poder do mercado, né, isso aí tem uma força de subjetivação, né? Quando, por exemplo, o Haddad ele faz uma política de parceria público-privada, quando ele incentiva a vinda de negócios, né, o capitalismo entrando até na veia de todos nós aqui, ele faz um movimento, né, de subjetivação, de formação de humanos imersos no particularismo, né, pela força do mercado, pela força da forma mercadoria, né, pensando a forma mercadoria como uma das primeiras, o caráter fetichista dela. Então, quer dizer, ele não precisa ter a ideologia né, fazer o discurso ideológico, né, ele faz, né, mesmo que não saiba, mas ele sabe. Esse é que é a tragédia, né? Ele faz e ele sabe, né? O Giovanni, lembra daquele livro As Vinhas da Ira? Sim. Então, e tem um momento ali que eles estão viajando, né, indo para o oeste, que eles estão fugindo lá da crise, né, dos bancos que tomaram as terras, enfim, todas aquelas coisas, e eles têm que ficar num camping. Eles estão apertadíssimos, né, sem dinheiro, sem nada, quer dizer, estão naquela miséria, fugindo, né, num carro todo estrambelhado, aí encontram uma família lá, se tornam amigos daquela família, vão unindo a miséria, né, para ir. E aí tem um momento que eles têm que parar lá no camping, e aí o protagonista pergunta pro irmão dele lá, o protagonista, acho que era o Tom, o irmão dele, uau, uma coisa assim, pergunta, Então, e o vô? E o vô? O vô
Quero Sim, ver quero ver quem vai convencer ele que ele tem que pagar 50 centavos para ficar embaixo de uma sombra de uma árvore. É um pouco exatamente. isso aí que você está falando, né? Quer Isso dizer, aí, isso aí co- a né? nossa Essa geração, lógica. ela já tem outra, a nossa ou a minha, né? Eu não sei, mas a minha, né? Quer dizer, o neoliberalismo é uma coisa, total estranhamento, entendeu? Até um certo tempo sempre votei no PT, porque eu acreditava que era uma força de contenção do neoliberalismo na forma, né, na privatização, no discurso, é, esse discurso que a gente vê no empreendedorismo, no identitarismo, essas formas que são todas formas neoliberais, ideológicas, políticas e tal, né? E que ele representava na época o PSDB. O PSDB era o grande partido aí né? Mas isso mudou, evidentemente, isso foi até 2014, talvez eu tenha me iludido, né? Talvez alguém tenha dito, você que achava que era só 2014, mas eu diria que a crise de 2014, ela desnudou, caiu a máscara, foi uma crise muito profunda, né? 2015, 2016, duas crises mais profundas da história econômica do Brasil, e que, na verdade, mostraram, né, quando Dilma é eleita e ela aplica a política do adversário, que aí pronto, ali caiu a máscara, mostrando que, na verdade, não fazia muita diferença entre PT e PSDB, né? Quer dizer, era só uma questão de cargos e de como se adotava aquela política neoliberal que foi avançando no país na medida que o Estado neoliberal foi se consolidando, né? Porque você tem as etapas, né? Constituição, afirmação, consolidação, e com o golpe ele se consolidou. E aí, de um certo modo, faz com que aquela geração que nasceu em 2000, né, que se formou em 2010, essa geração é hoje que não vota na extrema-direita, vota na direita, porque entre a cópia, né, e o autêntico, eles preferem o autêntico, eles não preferem a cópia, né? A cópia, assim, entre Lula e o bolsonarista lá, ou seja, quem for aí que da direita, né? Direita por direita, prefiro votar no Caiado, que é na direita mesmo, entendeu? Quer dizer, e o PT envelheceu, né? Quer dizer, um partido que envelheceu por conta de não ter conseguido exatamente conquistar essa juventude, isso é uma grande perda, é uma grande tragédia, né? Que essa juventude que se formou na década de 2010, né? Se formou dentro de toda aquela ideologia né, que era muito forte, né, porque operava no país e nunca se teve um enfrentamento ideológico, político, de verdade, né, basta ver né, quando, por exemplo, os governos do PT assumiu a administração, eles adotavam na administração pública, no serviço público, as políticas do discurso, né, o discurso neoliberal, né, a questão da gestão de metas, da eficiência, né, inclusive do identitarismo, do empreendedorismo, né, de que você é empreendedor, né, é uma coisa curiosa. É muito curiosa que, inclusive, isso aí se voltou contra, né, o feitiço voltou contra o feiticeiro, porque todas aquelas camadas populares que passaram a ter uma melhoria de vida lá no governo Lula II, né? O que é que elas atribuíram essa melhoria de vida delas, né? Elas atribuíram ao esforço delas, né? Eu sou empreendedor, foi Jesus que me deu força, eu consegui empreender, e hoje tem o meu negócio, né? Quer dizer, eu vi isso na época, né, em 2014, eu estava entrevistando um taxista, eu estava até em Brasília, né? Eu gosto de conversar com taxista porque é o senso comum. E esse taxista evangélico tal, com esse discurso. E ele ia votar naquela época no Aécio. Quando ele disse, pô, mas tudo que você tem, assim, o que você conseguiu, Minha Casa Minha Vida,
esse período todo aí, você acha que foi o quê? Ele disse, não, foi o meu esforço, eu sou empreendedor, foi para as mãos de Jesus o meu esforço. Quer dizer, toda uma subjetivação de mercado, né? Que isso é a forma como se dá, como você vai formando, não é precisa ideologia no aspecto de que, porque ele ouviu falando aquilo, não, foi a prática, né? Foi a prática que foi feita nas organizações, né? No movimento mesmo de você dar, né? Você está dando crédito, né? Você oferece crédito e você cria uma consciência do consumo, cidadania pelo consumo, quer dizer, você está entregando as pessoas ao fetiche, ao fetichismo da mercadoria. E foi isso que aconteceu, ao invés de ser uma cidadania, né, uma cidadania social, uma cidadania na perspectiva de um Estado forte, o Estado social, de direitos, né, direitos sociais, etc, etc, tal, você teve o quê? Você teve uma deformação da consciência contingente, né, dessas camadas populares que, inclusive, eram camadas que de um certo modo, né, e isso explica muito a virada, né, com a grande crise de 15 e 16, esse pessoal todo, principalmente no sudeste e sul do país, né, foi para a direita e extrema-direita. Né, é impressionante. Foi o que levou isso daí? Foi a ideologia? Não. Foi exatamente uma objetividade social que o país viveu e essas pessoas, elas viveram isso e isso chegou até a uma visão de mundo que foi organizada, é claro, aí entra a ideologia por interesses, né, interesses da direita, né, e da extrema-direita, porque a nossa direita é tão ruim, a direita brasileira sempre foi muito incompetente, mas a extrema-direita não. A extrema-direita, ela conseguiu ocupar espaço e aquele transtornado conseguiu chegar a ser presidente da República, né? Quer dizer, uma coisa impressionante como é que uma pessoa daquela chega. Mas por que chega? Porque você tinha um país que, né, que não serviu nada aqueles dois governos Lula mais o governo Dilma. Eles não tiveram, eles implantaram políticas e criaram uma objetividade, uma subjetivação de mercado que, numa situação de crise, deu na extrema-direita. Não foi uma questão assim de o bolsonarismo, ele não é produto de uma mente malévola, né? Eu até falei transtornados, mas não é uma questão psicológica. É uma questão de uma objetividade social, de uma crise, né, dessa objetividade social que é de mercado. O Brasil, ele se modernizou muito nos últimos 25 anos. Basta ver qualquer cidade que você vai aí, né? Cresceu muito. É uma modernização, mas uma modernização de quê? Expansão do mercado, né? É impressionante isso daí, expansão do mercado, né? Privatização, né? Tudo é forma mercadoria, forma dinheiro, o poder do dinheiro está aí, tanto é que o crime organizado está. Então, quer dizer, você tem, isso é que é interessante, um sistema de manipulação muito poderoso, que se dá através dessas formas fetichistas. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma crise da economia da manipulação? Tem, porque esse capitalismo ele não tem futuro. Mas, como esse sistema de manipulação ele é mediação simbólica, ideológica, política, evidentemente a resposta ela vai se dar não pela esquerda, vai se dar pela extrema-direita. Eu acho que eu consegui explicar, né, de um certo modo, né, essa relação, aquilo que o Lukács está colocando aqui, né, por que é que nós chegamos onde chegamos. Mas é isso daí, Matheus, eu acho que eu falei demais, mais do que devia, mas eu sempre sou assim, né, e na próxima semana a gente continua. E eu vou, logo que sair esse vídeo aqui, esse podcast, né, eu vou estar recomendando às pessoas aí que assistam, que indiquem para outras pessoas,
vou estar, inclusive, indicando aí para as nossas pessoas que fazem o curso, né? Enfim. E é importante que você também indique aí para os alunos e alunas, né? Para ver se eles entendem esse mundo em que nós vivemos. Perfeito, Giovanni. Um abraço, até semana que vem, então. Um abração, até a próxima semana. Tchau, tchau.